dia, antes de adentrarmos na eficácia, vamos dar uma breve referência da importância. Não há dúvida sobre a importância desta lei, mas se não tivermos uma fiscalização eficiente e eficaz, essas medidas elas não garantem uma proteção integral à mulher que sofre de violência, podendo sentir uma certa imunidade ao agressor. A Lei 11.340, ela veio para corrigir uma perversa realidade agravada pela ausência de um ordenamento jurídico próprio e pelo inadequado atendimento prestado para a mulher que se dirigia a uma delegacia na busca de socorro. Pois antes desta lei, as vítimas iam a uma delegacia e saíam de lá apenas com um boletim, sem nenhuma medida que pudesse diminuir esse quadro de violência. A Lei Maria da Penha incorporou um avanço legislativo internacional como instrumento principal e legal no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher no Brasil. A violência contra a mulher antes era considerado como um crime de menor potencial ofensivo e era de competência dos juizados especiais criminais. E a sanção máxima era de doações de cestas básicas ou trabalhos comunitários, sem nenhum caráter preventivo ou educativo. As mulheres vítimas de violência deixavam de prestar queixa contra os companheiros, porque elas sabiam que eles não iriam ser punidos, além de serem hostilizadas e ameaçadas pelos agressores. Entretanto, a Lei Maria da Penha, ela não foi feita para punir o homem. A Lei Maria da Penha, ela foi feita para punir o agressor. Bom, o que nós necessitamos nesse momento não são de mais leis. O que nós necessitamos nesse momento é de eficácia na sua aplicabilidade. Eu queria pegar uma referência do nosso Código Penal, mais especificamente o artigo 121. O artigo 121, ele não inicia não matar. Em nenhum momento o artigo ele te proíbe, mas que se você matar, terá uma sanção. Aí eu te pergunto, por haver uma sanção, inibe o agente de cometer o delito? Sabemos que não inibe, porque senão já estaria tudo resolvido. Queria trazer um outro questionamento. Suponhamos que pegamos um cara que praticou a violência doméstica, encarceramos ele junto com homicidas, estupradores, traficantes. Você acha que quando esse sujeito sair de lá, ele estará preparado para viver em sociedade novamente? No meu pensamento, o que passará na cabeça desse sujeito é vingança, podendo decorrer dessa vingança até mesmo um feminicídio. Então entendem o porquê só a prisão não é o suficiente, o porquê que nós necessitamos de uma improbabilidade de medidas socioeducativas para uma ressocialização desse indivíduo na sociedade? Pois bem, muitos se discutem sobre a constitucionalidade dessa lei, pois dizem ferir o artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que todos somos iguais perante a lei. Chega a ser um pensamento desse, pois sabemos que as mulheres são vítimas de seus agressores, ou a maioria delas. Enquanto 98% da população feminina sofre ou convive com esse tipo de violência, 2% dos homens sofrem ou convivem com esse tipo de violência. A mulher, ela é impotente diante da força do homem, das estratégias que o homem usa para agredi-la. E eu não são nem de agressões físicas, mas outras que são graves, como a psicológica, a sexual, a patrimonial, que são todas aquelas tipificadas na Lei Maria da Penha. O objetivo principal da lei é proteger os direitos fundamentais da mulher e, para isso, deve respeitar a sua liberdade de escolha entre prestar ou não prestar a queixa, porque isso pode modificar toda a sua existência, como no caso de uma intervenção do Estado por agressão. Essa intervenção pode ser muito mais danosa do que as violências físicas ou morais sofridas pela vítima. Queria explicar agora o gráfico, que a Lei Maria da Penha, ela...
da Lei Maria da Penha, o número de denúncias cai 18%. Por que cai? Porque antes um crime encarado como crime de menor potencial ofensivo, aqui os agressores eles puderam ver que se eles realmente cometessem o crime, eles poderiam ser presos. Mas as mulheres ainda elas não denunciavam não, ainda pelo medo de seus companheiros. Pode passar. Aí aqui mostra que a Lei Maria da Penha cresce nas denúncias. Cresce por quê? Porque aqui a mulher ela viu que aqui ela já conheceu já os seus direitos e as garantias. Ela já conheceu já os seus direitos e garantias. Em um ano, a procura por atendimento nos centrais aumentou de 107,9% devido à lei. Bom, para finalizar a minha parte, eu queria retratar que 7 pessoas morrem por hora no Brasil. Isso é um índice de guerra. Geralmente, quando pegamos aqueles jornais onde aqueles países de guerra, a foto ela tá toda preta e branca, esfumaçada, porque lá as bombas caem do céu. Eu fico imaginando como deve ser difícil a realidade deles. Mas aí eu peguei e pensei comigo mesmo. Se eles pegarem o nosso jornal e ver o índice de homicídio, de feminicídio, eles vão verificar também que nós vivemos também em um índice de guerra. E nós assim vivemos de uma maneira assim tão normalizada. Nós acordamos, tomamos café da manhã, viemos para a faculdade, vamos a um restaurante, vamos a um shopping fazer compra e levamos a vida assim tão normalizada. Não que nós temos que deixar de viver, só que isso tornou de uma forma muito normal para a gente. Nós estamos muito mais preocupados com a conta bancária do político. E realizando esse trabalho, o que eu pude observar é que na nossa sociedade está configurado uma cultura do silêncio, onde todo mundo vê tudo e ninguém faz nada. Eu me lembrei de um caso em que o marido ele empurrou a mulher jogando-a da sacada. Antes dela morrer, ela tinha gritado na rua, ela tinha gritado no elevador, todo mundo viu tudo e ninguém deu um pio. Então, de fato, nós vivemos uma cultura agregada à cultura do silêncio, onde briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, de que roupa suja se lava em casa. Em pleno século XXI, já estamos descobrindo água em Marte, já está tendo excursões para Marte, Glória Maria já até saiu da órbita terrestre, e ainda temos esse pensamento arcaico. O que eu queria passar é que se você vê uma briga de um vizinho, algum barulho, chame a polícia, não se hesite. Se você vê alguém sendo agredido na rua, sendo insultado, chama a polícia, chama o bombeiro, chama todo mundo, faz um escândalo. O que nós não podemos deixar é esse índice de homicídio, esse índice de feminicídio, esse índice de guerra que nós estamos vivendo aumentar, ao invés de estarmos preocupados apenas com quem será o nosso presidente. Vamos aproveitar desses políticos que nós elegemos como voz ativa para falar por a gente, porque eles sim as pessoas ouvem. É isso.